Josué 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero começar falando com os irmãos sobre um testemunho e uma experiência que eu tive mais uma vez e que me motivou para o tema dessa reflexão que diz: e a minha família? É uma interrogação. E a minha família? E nós vamos discorrer sobre a resposta a essa pergunta. Essa semana eu estava em Sinop, no Mato Grosso, e quando eu voltei, eu sempre falei para os irmãos que, obviamente eu já ensinei na escola bíblica, a gente não deve forçar a barra, mas se alguém der a oportunidade de falar de Cristo, a gente tem que falar. E não foi diferente com a vida do Gabriel, motorista do Uber, que me trouxe do aeroporto para casa. Eu sempre coloco no aplicativo preferência de conversa, eu boto sim. Eu já boto lá sim. Eu já sou baiano, já falo demais, aí eu boto sim lá, porque eu gosto de conversar. Aí eu puxo a conversa. Como é que está aqui o tempo? Eu estava longe. Está chovendo aqui, está calor, está frio. Aí eu vou sentindo o ambiente, para ver se a pessoa quer conversar ou não. E o Gabriel não é baiano, mas gosta de uma conversa. E começou a conversar comigo. E eu descobri que um tio dele mora, na verdade, no mesmo lugar onde eu moro. E diante de toda a conversa, do aeroporto até Águas Claras, dá uns 15, 20 minutos, eu acho, no horário que eu voltei, não tinha muito trânsito. E a gente começou a conversar sobre diversas coisas. E eu comecei a falar um pouquinho sobre família. E o Gabriel me falou o seguinte: olha, eu tenho tido diversos sonhos. Eu me divorciando da minha esposa, ele tem um filhinho chamado Samuel. E isso tem me deixado angustiado. Até então eu não tinha falado de Jesus para ele. Eu só conversando sobre família, a gente chegou no assunto, o tio dele morando lá. E eu falei: qual é o teu medo, Gabriel? Ele falou: meu medo, Márcio, é perder a minha família, é me divorciar da minha esposa. Porque hoje, quando eu olho para os lados, ele começou a falar que o irmão, o primo, os vizinhos, muitas pessoas se divorciando, acabando com o casamento, com a família. E ele falou que tinha esse medo. E eu falei para ele o seguinte: olha, eu também tenho desafios na minha casa. Eu também tenho desafios na minha família. Mas sabe o que é que, falei para ele, sabe o que é que não me deixa temer? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E citei Mateus 6,33, citei Josué capítulo 24, por isso que eu trouxe esse versículo hoje para nós falarmos. Eu citei Josué 24, versículo 15, no finalzinho: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E comecei a falar de Cristo para o Gabriel. Só que já estava chegando lá em casa e para parar o carro, quem já foi lá, Monvotuí já foi lá, né? Fica muita fila, o William já foi lá também. Então não dá para ficar esperando muito, a pessoa buzina, porque a gente atrapalha o trânsito, já tinha carros parados na lateral. Ele falou: nossa, como foi bom conversar contigo, pena que foi pouco tempo. E eu cometi um erro, porque eu não peguei o telefone dele. Eu estou tentando localizar no Uber para ver se eu consigo. Mas orem pela vida dele, porque ele saiu agradecendo pelas palavras. E eu tenho certeza, irmãos, olha, se eu não conseguir falar com o Gabriel, eu tenho certeza que a semente foi lançada. E eu falei 3 coisas para ele, que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite, nesse trajeto, falando sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro eu quero falar algumas coisas para os irmãos,
Porque foi na nossa conversa que a gente disse que de fato, e olha o tamanho do medo dele, que ele começou a me dizer que cresce a cada dia o número de ação judicial cujo assunto é o divórcio. E eu fui pesquisar e ele tem razão. O número de ações judiciais que tem tido acerca do divórcio, se você pegar dos últimos 20 anos, é assustador, meu irmão. A curva é assim, ó, para cima. O número, a quantidade de pessoas que têm se divorciado. A infidelidade cresce a cada dia nos relacionamentos. A violência familiar é a que mais cresce em todo o país. E quando eu olho isso tudo, eu percebo que a crise da sociedade hoje, infelizmente, está nas famílias. Está principalmente nas famílias. Nos lares tem existido tensões, contendas, discussões, iras, gritarias, ofensas, ressentimentos, amarguras, como eu disse anteriormente, até chegando no cume do divórcio, das pessoas se divorciarem. E quando eu olho para isso, eu falando com o Gabriel, eu disse, olha, sabe qual é o maior alvo do nosso inimigo chamado Satanás? É a família. É por isso, meu irmão, que eu e você devemos blindar as nossas famílias no altar do Senhor, porque o cordão de 3 dobras, como diz o livro de Eclesiastes, não se rompe facilmente. Não pense que, eu disse para ele, não pense que eu não passo por adversidades, que eu estou livre porque eu sou cristão, porque eu sou pastor, que eu estou livre dos ataques, a minha família é livre dos ataques, não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o diabo se levanta para cair. Porque quem é o Senhor da minha casa, da tua casa, é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos crer nisso. E a destruição da família, ela tem acontecido porque o homem, o ser humano, ele abandonou o conselho de Deus e adotou critérios humanos para poder conduzir a sua casa, para conduzir o seu lar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o termo mais antigo e mais próximo do termo chamado família é Barit. Eu já disse isso aqui uma vez, que é casa, o núcleo de convivência familiar. A palavra em hebraico Barit quer dizer convívio, casa, pessoas debaixo do mesmo teto. E é nesse núcleo de convivência que nós somos unidos por laços afetivos. É a definição que conhecemos sobre família, sobre pessoas que foram educadas de maneira diferentes, pessoas que tiveram uma criação de maneira diferentes, traumas, emoções, ensinamentos, cada um com o seu, mas que se unem debaixo do mesmo teto. E se não for, meu irmão, e se não for a mão poderosa e a misericórdia de Cristo, é muito difícil dar certo, porque sempre vai haver choque, sempre vai haver a discórdia, sempre vai haver um puxando para um lado, e não é anormal, porque foi da criação, foi da natureza. Quando eu olho para a palavra de Deus, a família é a primeira comunidade da raça humana. A primeira comunidade da raça humana é a família. Ela surgiu antes de todas as outras instituições. Antes que se formassem os povos e as nações, a família foi criada. E ela é o núcleo base da sociedade. Deus criou a família e Ele é o criador da família. Portanto, primeira coisa que eu queria que os irmãos gravassem, portanto, e eu disse isso para o Gabriel, ele é o único que tem a autoridade e o direito de dizer o que é a família, para que existe e como ela deve funcionar. O problema é que nós estamos indo na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu falei para ele sobre 3 coisas.
baseada no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 14 e 15 que eu disse para ele. E 3 coisas eu citei, além da parábola da semeadura, além da parábola da semeadura. Primeiro, e serve para mim e para você, meu irmão, nós precisamos, enquanto homens e mulheres de Deus, reconhecer o valor da família. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, a palavra de Deus diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Mais à frente ele disse para Abraão: Abraão, sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, basta eu e você entendermos esses versículos para nós percebermos o valor que Deus deu para a família. Porque a palavra diz que Deus abençoou, Ele deu a sua bênção sobre a família. E quando Ele dá a sua bênção sobre a família, quando Deus dá a sua bênção sobre alguma coisa, Ele não volta atrás. Em outras palavras, eu estou dizendo para mim e para você, quando nós colocamos Deus no centro da nossa casa, no centro da nossa família, ninguém pode tirar essa bênção de Deus sobre ela. Nem o diabo, ele não tem poder para isso. Mas pastor, eu estou passando por lutas, e quem disse que não iríamos passar? Mas não esmureça, reconheça o valor da sua família, saiba que foi Deus que a constituiu, declare isso na sua casa, reconheça o valor do seu lar, invista na sua casa. Só que nós temos visto muita gente desvalorizando essa bênção de Deus na família. Porque quando Deus delegou, meu irmão, um pouco de sua autoridade à raça humana, principalmente para os sacerdotes do lar, Ele esperava que nós assumíssemos de forma responsável. Deus, Ele derramou a sua bênção sobre a família, e tem muitos de nós que estamos desvalorizando esse ato e deixando escapar a bênção do Senhor sobre a nossa casa. O homem, e eu falei isso para o Gabriel, o homem acha que na sua racionalidade, ele acha que pode delegar conceito de valor para a família. E por isso que nós estamos vendo, infelizmente, meu irmão, essa instituição sendo destruída e dilacerada pelo diabo, não, pela permissividade do homem. Porque quando Deus abençoa, Ele não volta atrás. Então o diabo não tem poder na minha e na sua casa, declare isso. A não ser que a gente dê permissão para que ele faça alguma coisa. E precisamos reconhecer o valor da nossa casa. Precisamos reconhecer o valor da nossa família. Precisamos declarar as bênçãos do Senhor sobre o nosso lar. Precisamos declarar que o diabo não tem poder na nossa casa. Precisamos marchar adiante, lutar, guerrear, orar, jejuar, brigar, lutar espiritualmente pela nossa casa. Mas nós estamos permitindo. E eu falei isso para o Gabriel: não seja mais um, Gabriel. Não aceite isso. Sente com a sua esposa, converse com ela sobre o seu medo. Mas traga, resgate essa bênção que Deus deu para a sua casa. Porque Ele não volta atrás. Não deixe escapar essa bênção do Senhor na sua casa. E a segunda coisa que eu falei para ele, essa permissividade para as coisas ruins, vire a chave. Segunda coisa que eu disse para ele: permita que o Senhor edifique o seu lar. Permitir quer dizer dar liberdade ou licença
autorizar, consentir. Autorize, permita, dê licença, diga, chame, convide. Como diz o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu disse para ele, uma família sem Deus nunca poderá experimentar o laço espiritual com que ele ata os relacionamentos, porque tem que ter a presença de Deus para experimentar essa bênção que o Senhor traz, essa bênção que o Senhor dá, essa bênção que Deus declarou para Abraão. Olha, Abraão, sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos vendo muitas pessoas expulsando o Senhor de dentro da casa e permitindo que as coisas materiais, espirituais que não são de Deus adentre dentro do seu lar. Meu irmão, quando nós permitimos que o Senhor edifique a nossa casa, esse é o outro grande segredo para o sucesso na vida de um homem, na vida de uma família. Porque quando o Senhor está presente, edificando o lar, tudo fica fácil. Porque tanto o marido como a esposa estarão andando no temor ao Senhor. E isso é precioso aos olhos de Deus. Mas pastor, está difícil, meu irmão. Carregue mais uma cruz, ande mais uma milha. Lembra do que eu falo aqui sempre, a gente só investe naquilo que a gente acredita. Se você acredita no seu lar, na sua família, na sua casa, você que nos escuta, invista na sua família, invista no seu lar, invista na sua casa, mas principalmente invista com os valores espirituais que a palavra de Deus nos ensina. Permita que Deus edifique a sua casa, permita que o Senhor edifique o seu lar. Convide Ele para dentro do seu lar, convide Deus para dentro da sua casa, convide Ele para o relacionamento que você tem com o seu esposo, com sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. E a terceira e última coisa que eu disse para o Gabriel: isso vale para todos nós, vale para mim, para você, varão de Deus. Eu disse para ele: exerça. Olha o verbo exercer. Exerça a liderança de forma inteligente no cuidado da sua família. O verbo exercer quer dizer preencher as funções ou deveres de um, cumprir, desempenhar. Ou seja, desempenhe a liderança de forma inteligente no cuidado da sua família. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus diz que governe bem a própria casa. No mesmo livro de 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Meu irmão, o esposo, o marido, o sacerdote, ele precisa ser cuidadoso com sua esposa e com seus filhos. Ele precisa cumprir com as suas responsabilidades para com a sua família. Os homens da casa muitas vezes cometem o erro de pensar que seu trabalho é tão importante que eles usam como justificativa para ignorar muitas coisas da sua família. Eu estou dando sustento. E ele falou sobre isso para mim, esse Gabriel. Eu saio de manhã porque a vida do Uber não é fácil, meu irmão. Eu saio de manhã, só chego à noite. Eu falo: meu irmão, tempo de qualidade, planejamento, liderança situacional. A decisão está nas nossas mãos, eu e você, meu irmão. Nós temos no poder, isso serve para as mulheres também. Nós temos o poder da decisão nas nossas mãos. O poder de escolher aquilo, de que forma nós vamos conduzir a nossa casa. Eu posso ficar e continuar justificando: eu trabalho muito, eu não tenho tempo de cuidar da minha esposa, eu não tenho tempo de cuidar da minha mulher, da minha filha, do meu filho, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para investir no lazer com ele. Isso é decisão.
exerça de forma inteligente a liderança no cuidado da sua casa. Isso sempre foi uma verdade na minha vida, eu sempre disse isso para todos que eu converso. Aliás, quando eu ensino na EBD, eu falo sobre isso. É Deus, família e igreja. Eu começo o meu sacerdócio na minha casa. A liderança espiritual deve começar na minha e na sua casa. O que adianta eu estar falando isso tudo aqui de púlpito se eu não estou vivendo na minha família, meu irmão? Isso é hipocrisia. O que adianta vir para a igreja, apertar a mão do seu irmão, falar com todo mundo, se em casa você é um brutamontes ou uma brutamontes, você não cuida da sua casa, você não cuida da sua família? Hipocrisia. Se um homem não está disposto a cuidar, disciplinar e ensinar os seus familiares, ele não está qualificado para dirigir a obra de Deus. É assim que eu penso. É assim que eu penso. Porque a liderança começa na casa. Então, se ele não está disposto a cuidar, disciplinar e a ensinar aos seus familiares, ele não está qualificado para dirigir uma obra do Senhor. Porque o Senhor abençoou a família, o Senhor instituiu a família, o Senhor zela pela família. Olha aqui para mim. O ser humano não pode permitir que as suas atividades diminuam as suas responsabilidades familiares. Eu vou repetir. O ser humano, e aí vale para o homem ou para a mulher, ele não pode permitir e não deve permitir que as suas atividades seculares diminuam ou anulem as suas responsabilidades com a família. Nós temos a responsabilidade nas nossas mãos. Como você está fazendo esse papel, meu irmão? Qual tem sido a liderança que você tem exercido na sua casa? Aí eu falei para ele: Gabriel, calma. Eu te falei 3 coisas, mas eu vou te dar recursos para que você cumpra essas 3 coisas. Primeiro, a palavra de Deus. Todo mundo conhece. É redundante falar, nós temos instruções claras da palavra de Deus. No Salmo 19, de 7 a 9 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Nós temos a palavra de Deus que nos sustenta, que nos orienta, que nos dá a direção, que nos mostra o caminho. E eu falei para ele: mas calma, tem uma outra coisa. Nós temos o Paráclitos, nós temos o poder do Espírito Santo. Você conhece isso? Em Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ponto. Chancelou. E disse: meu irmão, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai, através da nossa vida, conduzir a nossa casa, porque são esses frutos que nós devemos exercer primeiramente no nosso lar. Não adianta chegar na igreja, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, se em casa você não cumpre e não exerce os frutos do Espírito. Convide, exerça os frutos do Espírito na sua casa. E a última coisa que eu falei para ele, eu disse: sou eu que estou te ajudando como pessoa
além de Deus, primeiramente, porque nós temos a valiosa ajuda do corpo de Cristo. Peça ajuda, busque socorro se você está enfrentando diversidade. Peça ajuda em oração. Eu tenho pedido. Nós temos orado. Nós temos jejuado, lutado, guerreado. Porque a nossa luta não é carnal. A nossa luta ela é espiritual. Nas regiões celestiais. Mas sabe o que é que me conforta, meu irmão? É porque eu começo uma batalha sabendo qual é o final dela. E o final dela para mim e para você, quando nós somos de Jesus, quando nós acreditamos no Senhor, quando a nossa família é alicerçada no Senhor, o final se chama vitória. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O diabo pode achar e pensar que ele vai ganhar em algum momento, mas ele está derrotado e o final dele é certo, debaixo dos nossos pés. Em Efésios capítulo 4, no versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o corpo de Cristo, é a igreja unida, é a batalha de oração. E quantos de nós precisamos tomar posse dessa palavra nesta noite? Meu irmão, eu quero encerrar contando uma história que eu não sei se é verdade, mas que tem muita verdade nela. E eu já vivi isso que eu vou contar. Na verdade é uma historieta, vamos chamar assim, porque eu não sei se é verdadeira. Mas preste atenção que eu quero encerrar com ela, e eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida, como impactou a minha. Na época que eu li, já tem um tempo, e eu resgatei essa historieta para contar para os irmãos. Dois irmãozinhos brincavam em frente de casa, jogando bolinhas de gude. Quando Júlio, o menino mais novo, disse ao irmão Ricardo: meu querido irmão, eu te amo muito e nunca quero me separar de você. Ricardo, sem dar muita importância ao que Júlio disse, pergunta: o que deu em você, moleque? Que conversa besta é essa de amar? Quer calar a boca e continuar jogando? E os dois continuaram jogando a tarde inteira, até o anoitecer. À noite, o senhor Jacó, pai dos garotos, chegou do trabalho, estava exausto e muito mal-humorado, pois não havia conseguido fechar um negócio importante no seu dia de trabalho. Ao entrar, Jacó olhou para Júlio, que sorriu para o pai e disse: olá, papai, eu te amo muito e não quero nunca me separar do Senhor. Jacó, no auge do seu mau humor e estresse, disse: Júlio, estou exausto e nervoso. Então, por favor, não me venha com essas besteiras. Com as palavras ásperas do pai, Júlio ficou magoado e foi chorar no cantinho do quarto. Dona Joana, mãe dos garotos, sentindo a falta do filho, foi procurá-lo pela casa, até que encontrou no cantinho do quarto com os olhinhos cheios de lágrimas. Dona Joana, espantada, começou a enxugar as lágrimas do filho e perguntou: o que foi, Júlio? Por que choras? Júlio olhou para a mãe com uma expressão triste e lhe disse: mamãe, eu te amo muito e não quero nunca me separar da senhora. Dona Joana sorriu para o filho e lhe disse: meu amado filho, ficaremos sempre juntos. Júlio sorriu, deu um beijo na mãe e foi deitar-se. No quarto do casal, ambos se preparando para se deitar, Dona Joana perguntou para o seu marido Jacó: Jacó, o Júlio está muito estranho hoje, não acha?
Jacó, muito estressado com o trabalho, disse à esposa: esse moleque só está querendo chamar a atenção, deita e dorme, mulher. Então todos se recolheram e todos dormiam sossegados. Às 2 horas da manhã, Júlio se levanta e vai ao quarto do seu irmão Ricardo e fica observando-o dormir. Ricardo, incomodado com a claridade, acorda e grita com Júlio: seu louco, apaga essa luz e me deixa dormir. Júlio, em silêncio, obedece ao seu irmão e apagou a luz e dirigiu-se ao quarto dos pais. Chegando lá, acendeu a luz e ficou observando seu pai e sua mãe dormirem. O senhor Jacó acordou e perguntou ao filho: o que aconteceu, Júlio? Júlio, em silêncio, só balançou a cabeça em sinal de negativo, dizendo nada, respondendo ao pai que nada havia ocorrido. Daí o senhor Jacó, irritado, perguntou ao Júlio: então o que foi, moleque? Júlio continuou em silêncio. Jacó, já muito irritado, berrou com Júlio: então vai dormir, gritando com o seu filho. Júlio apagou a luz do quarto e dirigiu o seu quarto e se deitou. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo. O senhor Jacó iria trabalhar, a dona Joana levaria as crianças à escola. Ricardo estava pronto para tomar o café, mas Júlio não havia levantado, não havia acordado. Então o senhor Jacó, que já estava muito irritado com Júlio, entrou reclamando no quarto do garoto e gritando: levanta, seu moleque. Júlio não se mexeu. Então Jacó avança sobre o garoto e puxa com força o cobertor, com o braço direito levantando, pronto para lhe dar um tapa, quando percebe que Júlio estava com os olhos fechados e que estava pálido, sem expressão. Jacó, assustado, colocou a mão sobre o rosto de Júlio e pôde notar que seu filho estava gelado. Desesperado, Jacó gritou, chamando a sua esposa e o filho Ricardo para ver o que havia acontecido com Júlio. Infelizmente aconteceu o pior. Júlio estava morto e sem qualquer motivo aparente. Dona Joana, desesperada, abraçou seu filho morto e não conseguia nem respirar de tanto chorar. Ricardo, desconsolado, segurou firme a mão do irmão e só tinha forças para chorar também. Jacó, em desespero, soluçando e com os olhos cheios de lágrimas, percebeu que havia um papelzinho dobrado nas pequenas mãos de Júlio. Jacó então pegou o pequeno pedaço de papel e havia algumas coisas escritas com a letra do Júlio naquele papelzinho. E dizia o seguinte: outra noite, Deus veio falar comigo através de um sonho. Ele disse a mim que apesar de amar a minha família e de ela me amar, teríamos que nos separar. Eu não queria isso, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo. E ele concluiu dizendo: gostaria que ficasse claro apenas uma coisa. Ricardo, não se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar, se esqueceu de viver. Eu amo todos vocês. É uma historieta, mas que traz muitos ensinamentos para as nossas vidas. Quantas vezes, meu irmão, não temos tempo para parar e amar a nossa casa, a nossa família? Quantas vezes não temos tempo para parar e amar e cuidar da nossa casa e receber o amor que nos é ofertado? Talvez, assim como foi na vida do Ricardo e do Jacó, talvez quando a gente acordar, seja tarde demais. Então não permita que a sua família seja destruída. Não permita que você deixe de amar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho.
Não permita que nada tire o amor e a paz da sua casa. Pode ser finanças, pode ser trabalho, pode ser o que for, meu irmão. A base de tudo na vida de um homem, abaixo de Deus, se chama família. Obviamente é uma historieta, mas ela traz uma identificação muito para os nossos dias. Eu não permito, e nem quero de maneira nenhuma, porque eu já me identifiquei no passado com essa história. Eu declaro isso para os irmãos, no sentido de estar estressado com o trabalho, de descontar o meu estresse na minha família. Misericórdia. Misericórdia. Não permita isso jamais na sua casa. A irmã Mary falou aqui na estante que deixe os problemas para o lado de fora. A mesma coisa eu digo analogicamente na família. Deixe os seus problemas do lado de fora, mas no altar do Senhor. Quando você entrar na sua casa, entre com a bênção que foi dada e que jamais será tirada. Entre com a palavra profética na sua família. Entre com amor, com cuidado. Entre com a palavra de Deus, entre com oração. Entre com afeto, com carinho, com amor, com disposição, com investimento. Porque assim como o Ricardo e como o Jacó, pode ser que quando nós acordarmos, pode ser muito tarde. Lembra do título da reflexão nesta noite? E a minha família? Como está a sua casa, meu irmão? Como está o seu lar? Como está a sua família? Eu falei isso tudo, menos essa história, porque não deu tempo. Mas eu falei isso tudo para o Gabriel. E lembra do que eu disse sobre a decisão? Está na mão dele. Ele pode continuar tendo os pesadelos de divórcio, de separação, o medo, ou ele pode convidar o Senhor para a sua casa. Eu disse isso para ele. Convide Jesus. E hoje eu quero fazer o mesmo desafio com os irmãos. Convide Jesus para a sua casa, meu irmão. Se você se identificou com tudo que nós falamos aqui, não se sinta envergonhado, não. Eu me sentiria envergonhado se eu não mudasse. Por isso que eu falo. Mas se sinta encorajado a você mudar, a você tomar posse, a você viver o novo na sua casa, no seu lar, a você profetizar as vitórias que estão escritas na palavra de Deus na sua casa, no seu lar. Eu quero te dar um momento de reflexão. Feche os seus olhos para nós orarmos juntos. Eu não vou te convidar para você vir aqui à frente, porque eu não quero constranger ninguém, mas eu queria que você orasse junto comigo. Reflita. Reflita sobre essa pergunta: e a minha família? Qual resposta você tem para dar hoje? Como está a sua casa? Como está o seu lar? Como está a sua família? Pense nisso. E lembra do Paráclitos? Convide o Espírito Santo agora. Renove a sua aliança como sacerdote, como mãe, como esposa, como marido, como filho, como filha. Renove a sua aliança agora. Conserte as arestas
Desça à olaria de Deus como um vaso que precisa de cuidado, de conserto, de remodelagem. E permita que o Senhor te encha e renove e faça algo novo na sua casa, no seu lar, na sua família. Ei, eu quero profetizar isso na minha e na sua casa. Um tempo de renovo, de regozijo, de restauração. Eu quero profetizar na minha e na tua casa um tempo de conquistas, de restituição, de cura, de transformação, de libertação. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo de amor, de paz, de fogo do Espírito Santo. Aleluia. Ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, Pai, soberano Deus. Santo Deus, Santo Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias da tua igreja. Abençoa a minha família, a minha casa. Abençoa cada irmão, cada irmã que se encontra aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, aqueles que estão assistindo. Abençoa o Gabriel, a família dele. Deus, não permita que o diabo venha tentar destruir a nossa casa. Nós declaramos falência para as obras do diabo. Nós declaramos falência para cada plano do inimigo contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, nossas filhas. Nós pedimos, Senhor, que o precioso sangue de Jesus venha cobrir a nossa casa, venha cobrir a nossa família, venha cobrir os nossos filhos, maridos, mulheres, da cabeça à planta dos pés. E vai restaurando, Senhor, vai curando, vai transformando, vai libertando. Em nome de Jesus. Nós profetizamos vitória na nossa casa. E assim como foi dito por Josué, nós declaramos que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Servimos ao Senhor. A nossa casa pertence a Ti, Senhor. A nossa família pertence a Ti, Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. O nosso marido, as nossas esposas, os maridos pertencem ao Senhor. E nós não abrimos mão disso, Senhor. E nós declaramos nesta noite, nós ligamos na terra, ligamos no céu, nós renovamos a nossa aliança e nós declaramos vitória para o nosso lar nesta noite. Nós declaramos vitória para a nossa casa nesta noite. Nós ligamos na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor nesta noite. Se você crer nisso, aplauda ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao nosso Deus, ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Agora declare com a sua voz: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E você vai sair daqui com a resposta para essa pergunta: e a minha família? A minha família está nos pés do Senhor. A minha família está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém?